Agora o futebol. Os jogadores do Cruzeiro desembarcaram de Florianópolis com um ponto na bagagem e lamentando o estado do gramado da ressacada. No desembarque, os jogadores do Cruzeiro ainda lamentavam o estado do gramado da ressacada. Tava complicado de jogar, acabou atrapalhando nossa equipe, que é uma equipe leve lá na frente. Com tantas dificuldades, fica difícil não valorizar a reação da equipe, que arrancou um empate na casa do adversário. Empate dentro de toda a dificuldade que a gente encontrou, principalmente do gramado, né? Foi um resultado bom. Com o empate, o Cruzeiro chegou a 9 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Em compensação, o sonho da Libertadores ficou ainda mais distante. A gente estava pensando os 3 pontos para dar uma encostada lá na equipe de lá da frente do G4. Mas o mais importante foi que o time não perdeu, né? Seria pior se a gente tivesse perdido, mas o empate não tá ruim, não. O Cruzeiro agora tem 2 jogos em casa, contra São Paulo e Sport. O objetivo é manter a boa sequência. Espero, obviamente, que a gente consiga fazer 2 bons jogos em casa e conseguir os resultados positivos aí para a gente poder chegar próximo daqueles que estão na nossa frente. E o jogo considerado o do ano entre Atlético e Corinthians virou um grande pesadelo para os atleticanos. O time paulista goleou o Galo no Horto. Os gols foram marcados no segundo tempo. Aos 22 minutos, Jadson cruzou na cabeça de Malcom, que testou firme no contrapé de Vitor. 7 minutos mais tarde, Wagner Love driblou Ed Carlos e fuzilou o gol atleticano. E aos 39, o atacante Luca, que tinha acabado de entrar, fez este golaço de voleio, 3-0. Se o Timão derrotar o Coritiba no próximo sábado em casa e o Galo não vencer o Figueirense em Santa Catarina, o título do Campeonato Brasileiro fica com o Corinthians. E para comentar a rodada, eu recebo agora Everton Guimarães, ele, o dono da bola. Boa noite, Everton. Boa noite, de preto. De preto. Everton, me conta, o que aconteceu com o Galo ontem, além de perder? Lu, o que acontece é o seguinte, é importante destacar que o Corinthians é mais time que o Atlético hoje. Não é? Aquele sprint final, o Corinthians, na verdade, não teve o sprint final, teve o sprint depois que tomou a liderança do Atlético e nunca mais perdeu. O time tem um treinador muito acima da média, um meio-campo excepcional, uma defesa consistente, um baita goleiro, tudo isso faz uma diferença enorme. Agora, o grande problema, para mim, é óbvio que o Atlético tem problemas no elenco, tem limitações no elenco, tem limitações no banco. Pois é, você elogiou aí o Corinthians. Os erros do Galo, então. O comportamento dentro de campo também me preocupa. O Atlético se perde psicologicamente muito fácil em alguns jogos. O segundo tempo ontem mostrou isso. Time muito desligado. O Tite faz um trabalho em que o time não desliga o jogo todo. É uma concentração absurda. Isso o bom gestor consegue tirar da equipe. Eu acho que falta isso ao Atlético. Mas, acima de tudo, faltou mais qualidade no elenco. Mais jogadores cascudos. Na hora da decisão, eles normalmente aparecem. E o Atlético hoje tem como protagonista, por exemplo, ou protagonistas no meio-campo, Giovanni Augusto e Dátulo. O Dátulo seria um bom reserva, o Giovanni Augusto tem qualidade, mas precisa de um maestro para jogar ao lado dele e hoje o Atlético não tem. Será que houve alguma mágica ali no intervalo? Porque segurou 0-0 no primeiro tempo, no segundo 3 de uma vez, né? O grande problema do intervalo vai daquele treinador que consegue ou não consegue mexer com o brilho da equipe, reposicionar o time. O Atlético tem uma marcação frouxa, ou tinha uma marcação frouxa, isso já vinha sendo destacado aqui na Band, no jornal e também nos Donos da Bola, há algum tempo. E de um tempo para cá, o futebol do Corinthians cresceu demais. O Tite conseguiu extrair desse time o que ele tinha de melhor, fazendo com que jogadores medianos se tornassem grandes jogadores. E o resultado está aí, mais que merecido o título do Corinthians. Ok, agora o que precisa ser feito aí para o Galo na próxima temporada? O Atlético precisa, de repente, primeiro decidir se o Levi fica ou não. Depois, buscar jogadores de casco duro, como fez naquele Atlético de 2013, com resquícios ainda em 2014. Falando do Cruzeiro, o Cruzeiro, né, empatou aí com o Avaí. Isso significa o quê? Tchau, tchau, G4? Olha, Lu, estava nos planos do Mano, da diretoria, dos jogadores, vencer o Avaí.
Independentemente do estado do gramado, péssimo, um pasto completo, né? Independentemente disso, o Cruzeiro perdeu a grande oportunidade de continuar na briga. Para mim, essa derrota aí realmente representou a saída definitivamente da briga pelo G4. Essa derrota não, empate, né? Aliás, esse empate com sabor de derrota representou a saída do Cruzeiro dessa briga do G4. Próximo passo vem São Paulo, uma vitória sobre o São Paulo. Realimenta a esperança do G4? Olha, não dá para descartar. O problema é que se você vencer o São Paulo no próximo jogo, tem uma ligação direta também com o resultado do Santos no próximo jogo, com o resultado do Palmeiras no próximo jogo. São muitos times brigando pela mesma vaga ao G4 com o Cruzeiro. Não depende só do Cruzeiro, né? Então, ter que vencer e torcer contra vários adversários é complicado. Complicadíssimo. Agora, Everton, é cedo para a gente falar de reforços no Cruzeiro ou não? Não, o Cruzeiro já precisa começar a se mexer e acredito que já vem trabalhando para isso. O Mano é um treinador experiente. A questão do Ralf, mesmo a diretoria negando, eu acredito que tem alguma coisa. Jean e Cícero do Fluminense também acredito que tem alguma coisa. Eu apenas acredito. Eu não tenho nenhuma informação privilegiada. Eu acredito que tem alguma coisa. Os nomes me agradam muito. Muito bem. Everton Guimarães, obrigada pela participação. Uma ótima semana para você e até quinta-feira. Até quinta. Com melhores notícias, né? Tomara. A seguir, parentes prestam homenagens e lotam cemitérios de BH no dia de finados. E ainda, festa de origem alemã agitou Nova Lima no fim de semana. Agora 7h10, um brevíssimo intervalo. Jornal Band Minas.